Feliz sábado a todos os irmãos que estão aqui presentes. É muito bom estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor. Agora eu vou cantar um breve louvor que ele fala sobre gratidão. E a importância de nós sermos gratos ao Senhor por absolutamente tudo. Por Ele reger todo esse universo, o nosso planeta, por estar aqui conosco, por nos manter vivos, com saúde, com integridade, pelo dom do Espírito que se manifesta em nós. Então, reflita nessa canção. Samuel, eu vou trocar de microfone, tá? Graças, Senhor, pelo dom de servir, pela paz e amor, pela vida por vir. Graças, Senhor, por poder ajudar quem precisa de amor, quem só vive a chorar. Graças, Senhor, pelo dom de viver, pelo teu grande amor que traz força e poder. Graças, Senhor, eis o nosso louvor, pois morreste também em tristeza e dor. Graças, Senhor, pelo dom de sorrir, por podermos amar, inspirar e servir. Graças, Senhor, pelos dons que nos dás, por tornar nossas mãos instrumentos da paz. Graças, Senhor, pelo dom de sorrir, por podermos amar, inspirar e servir. Graças, Senhor, pelos dons que nos dás, por tornar nossas mãos instrumentos da paz. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Não ouvi? Bom dia. Bom dia. Esse pessoal animado de Mojimirim, não é verdade? Que bom que vocês estão aqui na casa de Deus. Eu fico feliz de ver a igreja cheia. Significa que todos estão vindo aqui louvar, exaltar, glorificar o nome de Deus no dia do Senhor. Amém? Amém. Hoje nós temos aqui pessoas, convidados especiais que estão aqui no nosso meio. Eu vou apresentar para você o pregador também, que é um convidado especial. Mas antes, porém, eu gostaria de ver os convidados que estão aqui na igreja hoje.
O ancião ali, o Michel, ele tem um brinde para dar para você. Quem que está nos visitando, que são convidados, estão aqui na igreja hoje pela primeira vez ou segunda vez, não sei, fique em pé aí para fique em pé. Pode ficar em pé aqui, vamos dar um brinde para você. Quem mais? Tem um casal ali de Hortolândia, ali, meus amigos que já fiz amizade com eles, pode ficar em pé aí. Você não, viu, rapaz? Já te conheço, senta aí. Meu irmão, pode ficar, você vai ganhar um brinde, Isso! Aí toda a família, seja bem-vindo. Ah, irmão, fique em pé aí. Fica, que bom, olha aí o Michel chegando, dando um brindezinho para vocês. Deus abençoe, seja bem-vindo. Né? Ô Edinho, pode levantar, porque você é visita, recebe um brinde aí, ó. Esse aqui, esse casal aí é especial também. Batizei quando era menino, olha aqui, ô pastor Elias. Batizei quando tinha 12 anos, lá em Três Pontas. E agora estamos aqui. E aí tem outros amigos aqui também. Ah, você tinha me dado presente. Agora, olha aí. Se você já tem, dá para um amigo, dá para um vizinho, tá? Que Deus abençoe você. Obrigado, irmão. Obrigado a todos vocês. Voltem sempre. Aqui vocês estão no melhor distrito da PAC, que é Mojimirim. Tá? É ou não é? É o melhor. E o melhor pastor que já passou aqui nesses últimos 1 ano e meio, né? É isso? Esse 1 ano e meio nunca passou um tão bom quanto eu, não é verdade? O pastor, os anciãos falam que eu sou o melhor pastor adventista de Mojimirim. Só tem eu. Irmãos, obrigado aí pela presença de vocês. E hoje eu quero apresentar para vocês o nosso pastor geral, que é o meu pastor, que cuida da vida espiritual dos pastores, que é o pastor Elias. Pode ficar em pé aqui, Elias, perto de mim. Você não tem vergonha que você fica perto de mim, não, em pé, não? Sou o Ela. Né? O Ela é grandão, você é baixinho aqui. Pastor Elias, ele é aqui da PAC, ele é o ministerial aqui, cuida. Quem não sabe o que é ministerial é que cuida dos pastores distritais e dos outros pastores também, quando a gente precisa de aconselhamento, de ajuda na liderança da igreja. Ele é o nosso pastor, realmente, que cuida dos pastores aqui. E pastor também precisa de pastor, né, irmãos? Então ele é o meu pastor aqui da PAC. E além disso, ele também cuida do lar e família. Você já deve ter feito algum curso, alguma coisa, alguma atividade com o Elias aqui, que cuida dessa área. O pastor Elias tem uma longa história, passou por vários lugares, várias igrejas grandes, né? Não teve o privilégio de cuidar de uma igreja grande como a de Mojimirim, né? Mas já foi pastor do NASP, aqui pertinho, vocês conhecem ele do NASP, ele já pegou aqui umas 2 vezes, e hoje ele é o nosso convidado especial. O Elias, quando ele fala, a gente sente que é a voz de Deus, porque ele é um homem de Deus. Amém? Pastor, que Deus possa te usar hoje, assim como Deus sempre tem usado você no ministério. Fica à vontade e que Deus abençoe você. Amém. Obrigado, pastor Emir. É uma alegria estar aqui com vocês. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Muito bom. Eu achei que eu não ia chegar a tempo. Eu nunca andei tão rápido que nem hoje. Eu terminei um batismo em Limeira, era 10h10. E eu consegui chegar aqui 10h50. Eu falei para os anjos assim: segura as asas. Porque a gente fica com aquela preocupação, né? O horário, né, Michel? Aquele horário, né? E eu disse: olha, vão tocando aí, mas cheguei a tempo, com tempo suficiente para compartilhar esse momento com vocês. É uma alegria muito grande voltar aqui. Quero agradecer o convite, Michel, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui, né? O pastor Eli, que tem feito aí um lindo trabalho nesse distrito. E como ele disse, ele é o melhor pastor da atualidade de Mojimirim, né, pastor? Pastor Emílio é uma figura muito especial. A gente tem um carinho muito grande por ele e a gente sabe que ele leva muito a sério o ministério. E queridos, hoje é um dia especial. É um dia que a igreja celebra aí o seu ministério da asa, né? Eu sei que a igreja aqui tem um movimento também forte. É interessante que os batismos que eu realizei hoje pela manhã, lá em Limeira, todos eles foram resultado do trabalho da assistência social.
né? Eu digo que a asa é o ministério de todos nós, não é? Porque não é um ministério, não é um departamento, é um ministério. Quando a gente olha para aquilo que a Ellen White fala a respeito do ministério de Jesus, a gente percebe que a maneira como ele se relacionava com as pessoas, né? A maneira como ele se doava pelas pessoas, como ele ministrava as necessidades das pessoas. E Ellen White fala sobre a metodologia de Jesus, e a última coisa que ele fazia era dizer: segue-me. Primeiro ele granjeava a confiança das pessoas, se misturava com as pessoas, satisfazia as necessidades das pessoas. Depois ele dizia: olha, vem para cá. E às vezes a gente inverte a pirâmide um pouquinho, né? Então, quando eu digo que a asa é o ministério de todos nós, eu estou dizendo porque todos nós temos necessidades, sim ou não? Sim. Todos nós temos. E todas as pessoas têm necessidades. E quando você vai, assim, sociologicamente, psicologicamente, você vai ali naqueles passos importantes das maiores necessidades das pessoas, você percebe que ninguém foge das principais necessidades. E quando nós temos essas necessidades supridas, queridos, é muito mais fácil as pessoas aceitarem Jesus, as pessoas se entregarem para Jesus e as pessoas sentirem que aqui existe uma comunidade acolhedora, não é? Uma comunidade que abraça, que ama e que ajuda. Então todos nós podemos fazer um pouquinho. Nós podemos ser os braços e as mãos de Jesus para uma humanidade tão sofredora e que carece tanto de amor e de solidariedade. Que Deus abençoe vocês, que Deus continue cuidando da vida de todos vocês. Eu quero trazer hoje para você uma reflexão que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler os primeiros 13 versos e vamos tirar algumas, pelo menos duas importantes lições dessa importante parábola que Jesus conta do Evangelho de Mateus. E antes de lermos, vamos fechar os olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos nesse lugar tão acolhedor, nesse lugar que podemos chamá-lo de tua casa, e podemos ter a certeza, primeiramente, da tua presença entre nós. E como é bom a gente se sentir na tua presença. Então, nesse momento, Pai, quando vamos abrir a tua palavra, nós te pedimos, primeiramente, o perdão dos nossos pecados, para que não haja nada que nos afaste da tua presença. E que ao abrirmos este livro sagrado, ele possa fazer a diferença em nossa mente através da manifestação do teu Espírito sobre a nossa vida. Então, Pai, toma-nos em tuas mãos, usa-nos mais uma vez e abençoe, Pai, cada um que aqui está, aqueles que também estão nos assistindo à distância, pelas redes sociais. Querido Deus, nos abrace com a tua graça e com o teu amor nesta hora. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas todas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo,
saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Por certo, você já ouviu em algum momento uma mensagem sobre a parábola das 10 virgens. Eu quero trazer uma reflexão talvez um pouquinho diferente daquela que talvez você já tenha ouvido sobre essa parábola. Eu acredito, quando eu entrei aqui e vi este quadro, eu fiquei muito feliz, porque esse quadro retrata a nossa maior esperança. Esse quadro retrata a nossa maior expectativa. E se há um tema que nós deveríamos falar mais, pregar mais e vivenciar mais esta experiência, é o tema da volta de Jesus. O pastor Elmir falou que quando eu fui pastor aqui no NAS, vocês, a maioria sabe, e eu confesso que eu peguei um período ali, talvez um dos mais difíceis da história da igreja. Foi o período da pandemia. E eu, dos anos que fiquei ali, quase 4 anos, 1 ano e meio praticamente, eu vivia aquela realidade com a igreja de portas fechadas. Eu olhava ali para aquele auditório de quase 3.000 lugares e pregava para 3 câmeras. E foi um momento difícil, né? Você conseguir manter a igreja à distância. Mas Deus abençoou bastante. Eu me lembro que eu queria me achegar mais à igreja, e foi naquele momento que surgiu aí os Minutos de Esperança, e eu comecei a gravar para poder chegar mais vezes próximos da membresia. E eu me lembro que quando eu saí da igreja para assumir a função que hoje exerço, eu ainda fiz algumas visitas a algumas pessoas muito longevas aqui do NASP. Eu me lembro da irmã Lívia, eu comemorei os 100 anos de idade dela. E ela me deu um puxão de orelha muito forte. E eu respeito muito ela já está hoje com 102 anos. E ali tem uma comunidade bem longeva. Eu me lembro que se eu não visitasse ela toda semana, ela ficava muito brava comigo. Mas naquela época ela ainda tinha 90 e poucos anos de idade. Mas dirigia ainda o seu carro. Ela tinha um Monza. Quem aqui é da época do Monza? O Monzinha está na garagem lá, até que os parentes dela fizeram eu tirar a chave dela, porque quando eu me encontrava com ela, assim, ela vindo, eu indo, eu ia para o acostamento, o mais rápido possível. Mas, enfim, eu preguei muito sobre a volta de Jesus, sobre escatologia, sobre profecias, e foi um período intenso, né? Onde a igreja se voltou muito para esse tema. Porém, numa das últimas visitas que eu fiz a ela me disse assim: pastor, senta aqui. Ela já estava com um pouco de dificuldade para andar, ela tinha uma mesinha assim no canto da sala dela, 2 cadeirinhas, mas eu nunca tinha me assentado ali. Sempre me assentava ali no sofazinho dela. Ela mora no Lagoa Bonita.
E aí, ela tinha sempre ali, eu observava, né? A Bíblia, tinha o Inário Adventista, tinha sempre 1 ou 2 livros do Espírito de Profecia e tinha a lição da escola sabatina. Naturalmente, quando você entra na casa, você dá uma olhadinha assim rápida e sempre aquilo estava ali. Às vezes os livros mudavam, mas a lição, o Inário e a Bíblia estavam ali sempre. Eu perguntava assim para ela: por que você deixa isso daqui, não guarda? Ela disse: não, pastor, fica aqui porque todos os dias eu leio a minha Bíblia, eu canto os meus dias. Eu morava sozinho, eu canto, eu leio a minha lição da escola sabatina, eu faço o meu livro, e leio os meus livros de profecia. Tudo bem. E aí, quando eu me assentei ali, ela disse: olha, posso pedir um favor? Você foi meu pastor aqui por um bom tempo, mas prega mais sobre a volta de Jesus. Eu disse assim: mas por que prega mais sobre a volta de Jesus? Eu preguei tanto sobre a volta de Jesus, eu tenho muitos sermões escatológicos. Ela disse: eu sei, você falou sim, mas você falou muito de profecia. Está na hora de você começar a falar como a gente precisa ser antes da volta de Jesus. E eu respeito aquela mulher porque, pela idade e pela sinceridade dela. E eu tomei um impacto ali naquele momento. Falei: puxa vida, eu sou pastor há tanto tempo, né? Prego tantas coisas e acho que eu estou pregando o que devia, e na verdade, de repente, não era isso tudo que as pessoas estão precisando. E de lá para cá eu tenho mudado um pouquinho o foco das minhas mensagens. Eu tenho focado muito no processo da santificação e do preparo que a gente precisa ter para a volta de Jesus. Eu creio que nós estamos vivendo no fim do tempo do fim. Eu não tenho dúvidas disso. Amém. Eu não sei se eu verei Jesus voltando sem experimentar a morte. Eu não sei. Isso a gente não sabe. A minha mãe está com 91 anos de idade. Hoje está acamada porque caiu, quebrou a bacia, está ali sofrendo para se recuperar. Mas eu, quando nasci, ela já era adventista. E uma das coisas que ela mais fez foi pregar a volta de Jesus. E eu ainda ontem à noite eu a visitei em Campinas. E ela nunca deixa de dizer para mim: filho, Jesus está voltando. Eu olho para tudo isso e para aquilo que essa minha querida irmã me disse, eu fico pensando: como nós prospectamos a volta de Jesus? Como? Qual a expectativa que o nosso coração, a nossa vida tem sobre a volta de Jesus? Qual é a projeção que nós fazemos? Se Jesus não voltar enquanto eu estiver vivo, o problema está com ele ou está comigo? Se a volta de Jesus não acontecer na minha geração, mas acontecer na geração do meu netinho, o problema está com ele ou comigo? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes nós dizemos assim: olha, ainda há muito tempo, eu não sei quando, e a gente, como as virgens nécias, a gente adormece. A gente entra num marasmo espiritual. Mas na verdade, o marasmo espiritual que muitos de nós vivemos não deveria ser assim. Nós deveríamos viver intensamente a expectativa da volta de Jesus, como se Jesus fosse voltar hoje. E você vai entender um pouquinho mais, talvez um outro processo dessa parábola. Porque quando alguém me pergunta e me questiona, como alguns dizem, né? Olha, os meus pais, Pedro fala sobre isso, os
os pais, os avós já pregavam. Onde que está a promessa? Muitos se levantam num tom até de escarnecer a nossa experiência de fé, para dizer, olha, tantas pessoas já disseram, oh, o meu avô, o meu bisavô, e não acontece nada. E eu sempre digo o seguinte: quanto tempo falta para Jesus voltar? Não se preocupe em marcar datas. Apenas olhe para a sua expectativa de vida. Para mim, que hoje eu já tenho mais passado do que futuro, para você talvez que já tem aí os seus 70, 80 anos, quanto tempo falta para Jesus voltar? É apenas o tempo de vida que ainda lhe resta. Sabe por quê? Porque quando você fechar os olhos, não há mais nada o que fazer. E isso pode acontecer a qualquer momento da nossa vida. Nós podemos sair daqui e não chegar em casa. E você vai abrir os seus olhos na manhã da ressurreição, ou na primeira, ou na segunda. E aí não há mais nada o que fazer. A sorte está selada. O destino está determinado. Então pense comigo em algumas coisas muito importantes dessa parábola. Jesus contou essa parábola para quê? Ele contou a parábola para nos advertir de coisas muito importantes. A mais importante é que essa parábola não foi contada para separar crentes de não crentes. Essa parábola não foi contada para separar cristãos de não cristãos. Essa parábola não foi contada para separar adventistas de não adventistas. A prova disso é que Jesus não separa as pessoas entre cristãos e não cristãos. Ele separa simplesmente entre prudentes e nécios. Então essa história não é para separar nós dos outros, mas é para dividir nós que estamos aqui dentro. Então esse talvez seja o ponto mais importante dessa parábola. Você entender que como estamos aqui em duas colunas, duas fileiras de bancos, nós podemos estar em duas classes de cristãos que professam estar esperando o noivo. Então vamos entender, primeiramente, quais são os 4 mais importantes símbolos dessa parábola. O noivo, quem representa? Jesus. Se ele é noivo, quem é a noiva? A igreja. Isso fica muito claro na sua mente. Aí você tem virgens que estão separadas em prudentes e nécias. Isso representa claramente 2 grupos de professos adventistas do 7º dia. Aí você tem as lâmpadas. O que representam as lâmpadas? A palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é o quê? E luz para os meus caminhos. E o azeite? O que representa o azeite? O Espírito Santo. Então você, para entender toda essa parábola, você precisa compreender pelo menos que esses 4 elementos, eles estão interligados, eles são indispensáveis na compreensão que nós temos sobre o retorno do noivo. Jesus, a igreja, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então esses elementos, eles são importantíssimos na compreensão. O noivo, a igreja, a noiva, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Como aconteciam os casamentos nos dias de Jesus? Era um pouquinho diferente. Quantos aqui são
casados, deixa eu ver aqui, casados. Bem casados, levante as mãos. Opa, melhorou. Casados, né? Muito bem, legal. Quantos aqui querem casar? Tá fraco, hein? Levanta, é isso mesmo. Tá fraco, hein? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Dos que já são casados, tá certo? Dos que já são casados. Quantos tiveram que esperar a noiva mais de meia hora? Muito bem. Esse é um processo normal hoje, né? A gente tem que esperar. Faz parte da cultura, eu não sei. Eu nunca vi um casamento começar na hora, né? Nunca vi. Você já viu? Eu, quando sou convidado para um casamento, eu sempre pergunto o seguinte: qual o horário? Ele diz assim: olha, 16 horas. Não, o horário que vai começar. Aí a pessoa diz assim: ah, pastor, 16 é o horário do convite, para as pessoas chegarem e tal, né? Mas o casamento mesmo vai começar 16h30. Quando fala 16h30, eu já sei que é 17 horas. Bom, eu poderia contar aqui algumas histórias interessantes, né? Teve uma vez que eu cheguei depois da noiva. Foi só uma vez na minha vida, entre centenas de casamentos que eu já fiz. Uma vez. Mas teve um acidente difícil, eu morava em Vitória e não tinha como chegar e passar. A rodovia fechou, eu tinha que sair de Vitória e ir para Serra, uma cidadezinha próxima ali. E, enfim, pela misericórdia de Deus, eu cheguei 1h30 depois do horário. Mas a noiva chegou só meia hora antes de mim. Então ela teve que esperar um pouquinho, né? Mas deu tudo certo. Mas, queridos, nos dias de Jesus, o casamento era diferente. Era a noiva que esperava o noivo. E havia uma tradição de que o noivo sempre atrasava um pouquinho. Então, isso já é tradição. Desde os dias de Jesus, um atraso. Você acha que nós estamos no tempo ou no atraso já da volta de Jesus? A verdade, queridos, é que a história diz que o noivo atrasou. Mas entenda uma coisa comigo. Pensa um pouquinho na tua família. Pensa um pouquinho na tua vida. Se Jesus tivesse voltado o mês passado, você estaria preparado ou não? Se Jesus tivesse voltado o ano passado, você estaria preparado ou não? Eu sempre olho para essa aparente tardança da volta de Jesus pelas palavras do apóstolo Pedro: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas ele é o quê? Longânimo. Por que ele é longânimo? Porque ele não quer o quê? Que ninguém pereça, senão que todos sejam o quê? Então entenda que essa aparente tardança que nós às vezes julgamos como sendo um atraso, é um ato de graça e de misericórdia para a nossa vida. Então todas as vezes que você acordar, que você se levantar, agradeça a Deus a oportunidade que Ele te dá para você renovar o seu compromisso de amor e fidelidade para com Ele. Mas vamos à parábola. 2 lições que eu quero que você entenda. Isso para mim é o mais importante. Você já entendeu o propósito da parábola, você já entendeu os símbolos dessa parábola, mas o mais importante é o que esta parábola ela nos ensina para nós hoje. E eu vou dizer 2 lições para vocês. A primeira é a seguinte: mais importante do que ter aparência é ter essência. Isso não é um jogo de palavras.
Mas eu preciso que você traga isso para a sua vida espiritual. Mais importante do que ter aparência é ter essência. Então eu vou dizer para você algo importante. Imagine que o pastor Elmiro hoje convocasse essa igreja para fazer uma foto histórica. E você soubesse que você vai sair nessa fotografia. Como você se arrumaria para essa foto? Como que você se arrumaria? Da melhor maneira. Você colocaria a sua melhor roupa. Você gastaria um pouco mais tempo na sua produção facial. Você faria tudo o que você pudesse para que quando você olhasse para essa foto, você se enxergasse de que maneira? Opa, que nem o pastor disse, o pastor mais bonito desse 1 ano e meio. Não falou isso, pastor? Você falou outra coisa, né? Mas pensou nisso, né? Pode ter certeza. O que acontece, queridos? Quando a gente se produz para uma fotografia, a gente está pensando apenas na aparência. E infelizmente o ser humano vive muito de aparências. Você se lembra de uma história quando Davi foi ungir o primeiro, ou melhor, Samuel foi ungir o primeiro rei de Israel. Não o primeiro, foi o sucessor de Davi, de Saul. E ele chega ali na casa de Jessé, acontece algo extraordinário, né? Ali os filhos todos, os mais bonitos, os mais fortes, os mais prováveis, foram todos rejeitados. E apareceu um garotinho, que não estava nem na cabeça do pai. E quando Samuel olha para aquela cena, o Espírito Santo diz para ele assim: olha, não se preocupe, tá? Não olhe para a sua aparência. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o quê? O exterior. Mas Deus olha para o quê? O coração, para o interior. Então eu queria que você tivesse em mente uma coisa. E aqui talvez seja a questão mais importante da minha mensagem nesta manhã para você. Me permitam descer aqui um pouquinho, para a gente conversar um pouquinho mais perto. Aqui talvez esteja a coisa mais importante da minha mensagem para você nesta manhã. Aparentemente, aquelas virgens, elas eram iguais. Relembra a história e a parábola. O que elas tinham? Elas estavam vestidas do quê? Roupas brancas. Todas tinham roupas brancas? Sim. Todas tinham lamparinas nas mãos? Sim ou não? Sim. Todas estavam aparentemente esperando o noivo? Sim ou não? Todas estavam adormecidas? Sim. Tinha alguma diferença aparentemente? Nenhuma. Se você olhasse a olho nu, não havia nenhuma diferença. Porém, quando à meia-noite diz a história, ouve-se o grito, aí vem o quê? O noivo. Ellen White diz que às 10 acordaram. Elas espiritaram ali as suas lamparinas e de repente elas perceberam algo diferente. 5 tinham azeite e 5 não tinham azeite. E quando as 5 que não tinham azeite, elas pedem emprestado o azeite lhes é negado. E quando elas saem para comprar, quando retornam, o noivo já tinha entrado e a porta já havia se fechado. Se você entendeu que o azeite representa o Espírito Santo, então você precisa entender uma coisa muito importante nessa manhã.
mais importante do que cargo, função, status, teologia, doutrina, ou qualquer outra coisa que você tenha e saiba. E foi muito curioso uma coisa, hoje eu estava... Aconteceu agora comigo. Eu cheguei na igreja que eu fui fazer o batismo, e alguém, ali no quartinho pastoral, olhou assim para mim e falou assim: pastor, você conhece hebraico? Eu disse: eu fiz 6 meses de hebraico, o suficiente para entender. E hoje, quando eu preciso do hebraico, eu vou no dicionário, tenho as chaves básicas ali, então eu consigo entender alguma coisa, o suficiente. Eu falei: por que você está perguntando? Não, porque, então, se você tem, ele me disse exatamente isso, se você tem alguma coisa, o que você fala em hebraico? Eu falei: eu não falo nada em hebraico. Eu falei: por que você está me perguntando? Não, porque eu estudo hebraico. Eu falei: que bom, excelente, parabéns. Mas não pedi para ele falar hebraico, né? Pedi para ele falar hebraico. Mas logo que eu cheguei na igreja, ele me cumprimentou assim: Shalom. Eu falei: Shalom. Interessante como a gente se apega a coisas. E eu fiquei pensando nisso, e vim pensando, né? Enquanto eu viajava a 150 por hora para chegar aqui, eu vim pensando no hebraico. Falei: acho que eu tenho que começar a estudar hebraico, né? Porque se esse é o caminho, né? Tenho que começar a reestudar os meus livros de hebraico, né? Mas a gente se preocupa com tantas coisas e às vezes o mais essencial a gente não se preocupa. Ellen White diz que se não tivermos o Espírito Santo, de nada vale o conhecimento da palavra. Ela deixa isso em letras garrafais. Se você não tiver o Espírito Santo, de nada vale o conhecimento da palavra. Ela deixa isso com muita clareza. Ela diz assim: olha, isso para a gente é um tapa de luvas, no sentido de dizer, como é que você está centrando o teu cristianismo? Qual a expectativa? Às vezes pregamos escatologia, e aí eu me volto para aquilo que essa irmã me ensinou. A gente volta para a escatologia, para a profecia, a gente gasta tempo para tentar estimar o tempo da volta de Jesus, quando é que vai voltar, falta quanto tempo o mundo já teve, quanto isso, quanto aquilo, e a gente se esquece de que existe algo muito mais importante e necessário para a nossa vida. Porque você pode ter tudo, mas se na volta de Jesus você não tiver azeite, você não teve nada. Entenda isso. E aí isso me remete a algumas coisas que me preocupam. Por exemplo, existem 2 textos de Paulo escrevendo aos Efésios que às vezes me faz pensar. Eu vou voltar aqui à parábola, mas eu quero que você abra a Bíblia comigo em Efésios, capítulo 1. E o verso 13. E aqui, Paulo diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que Paulo está dizendo, irmãos? Ele está dizendo o seguinte: quando você aceitou a Jesus, e aqui é uma prova incontestável de que todos nós temos o Espírito Santo. Porque quando você aceita Jesus, você é selado com o Espírito Santo. Ou seja, aqui eu tenho um tanque batismal. Você pode ter sido selado com o Espírito Santo até mesmo antes de ser batizado nas águas.
Porque quando você declara a sua fé em Jesus, e você o aceita como o Senhor da sua vida, você é selado pelo Espírito Santo. Isso pode acontecer muito tempo antes de você publicamente confirmar a sua fé. Agora, tem um ponto importante. A vida cristã não é estática. Eu não posso me dar por satisfeito no momento em que eu aceito a Jesus, recebo o Espírito Santo e eu simplesmente vou o quê? Agora ficar tranquilo porque eu já tenho o Espírito Santo de sobra para o resto da minha vida? Ontem à tarde eu estava aqui em Engenheiro Coelho, onde eu moro, e eu fiz toda a minha rota do final de semana que eu tenho para atender. Começando por Campinas, Mojimirim, Limeira, volto para Campinas e vou para Itatiba. Eu calculei a rota, calculei quantos quilômetros eu rodaria. O meu tanque estava com 3/4 de gasolina. Eu disse assim, legal. Parei no posto e falei, encha. Porque eu preciso ter combustível de sobra. Não pode faltar. Quando a gente projeta a nossa vida espiritual para a volta de Jesus, a gente precisa, presta atenção no que eu vou dizer para você, a gente precisa estar sempre de tanque cheio. Eu já vivi momentos assim bem interessantes da minha vida. A Thelma, ela só anda com o tanque cheio. E eu andava sempre com o tanque vazio. Sempre confiando naquele computadorzinho de bordo. Ah, você pode andar mais 30. Som. Não. Desculpa. Eu andava sempre quase que no seco, confiando de que eu ia sempre chegar um pouquinho mais, e algumas vezes eu me dei mal. E até ela sempre dizia assim para mim, você não aprende, não é? Hoje eu ando de tanque cheio. Sabe por quê? Vá para Efésios capítulo 5, verso 18. Efésios capítulo 5, verso 18. Paulo diz que quando você aceita Jesus, você é selado. Mas o que ele diz para você? Se a nossa vida ela não é estática, Paulo diz assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas o que, irmãos? Enchei-vos do quê? Do Espírito Santo. Então entenda uma coisa, na minha mente, eu gosto de conjecturar algumas coisas. Eu imagino na volta de Jesus, muitos dizendo assim, mas Senhor, eu fui ministerial dessa associação, eu fui pastor, eu fui ancião, eu fui isso, eu fui aquilo, olha aqui Senhor, eu tinha, olha as minhas contribuições sabáticas, olha os meus dízimos, olha isso, olha aquilo. E eu imagino Jesus dizendo assim, olha, é verdade, você teve tudo isso, só faltou uma coisa, azeite. Você entende por que ter aparência não é tudo? Você entende que mais importante do que a aparência é a essência? Então quando Paulo diz assim, enchei-vos do Espírito, ele está dizendo, olha, viva como Jesus vivia. Todos os dias ele orava pelo batismo do Espírito Santo.
Quando foi a última vez que você orou pelo batismo do Espírito Santo? Ellen te disse que a chuva serôdia, essa que vai ser esse poder adicional para preparar essa igreja para a volta de Jesus, ela não vai ser manifestada de maneira coletiva, mas sim individual. E muitos vão receber o Espírito Santo, e você do lado nem vai perceber o que está acontecendo. Se você não se apropriar da palavra de Deus, da oração, da comunhão, todos os dias, e tornar isso um hábito na tua vida, você não se enche do Espírito, alimentando-se apenas uma vez por semana na igreja da palavra do Senhor. É impossível você se encher do Espírito sem você ter diariamente o seu momento de comunhão, sem você ter diariamente a sua vida de oração e de estudo da palavra de Deus. As mais tristes palavras que estão registradas na Bíblia são as palavras do verso 12 aqui, do capítulo 25 de Mateus. Em verdade vos digo, não vos conheço. Queridos, e concluindo a minha reflexão, eu quero apenas dizer dessa segunda e talvez impressiva lição que a gente aprende. Se ter aparência não é mais importante do que ter essência, guarde isso. Meia-noite é um tempo impróprio para você adquirir aquilo que você deixou de ter em tempo próprio. Quando a Bíblia diz assim, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação, a palavra de Deus está nos dizendo, olha, encha-se do Espírito hoje. É hoje. Porque em algum momento você vai ouvir o grito, eis o noivo. E meia-noite é um tempo impróprio para você conseguir aquilo que você não teve em tempo próprio. Quando eu olho para essas coisas, queridos, eu fico muitas vezes me perguntando, qual é o preparo que eu, a minha família, qual é o preparo que eu estou fazendo para encontrar com Jesus? Qual a expectativa do meu coração para esse dia? Romanos capítulo 13, e esse é o último texto que eu quero ler com vocês. Romanos capítulo 13, há uma exortação maravilhosa do apóstolo Paulo. Verso 11 até o verso 14. E aqui Paulo diz assim, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vocês despertardes do quê? De que maneira as virgens estavam? Dormindo. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos de quem, irmãos? Do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Eu não sei como você está hoje. Eu gosto dessa expressão de Paulo. Eu poderia falar muito mais para vocês sobre isso. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Há muitos hinos lindos na Bíblia, ou melhor, no nosso hinário. E um dos mais lindos que cantávamos muito, e hoje já não cantamos mais, o dia não sei,
do regresso do esposo. Né? Eu me lembro que no inário antigo era o 141, não sei no inário novo agora. Mas a gente precisa ter mais essa expectativa. O dia está chegando. A noite está se findando. Em breve ouviremos o grito: eis o noivo. Quando você acordar do seu sono, espiritar a sua lamparina, ela terá azeite ou faltará azeite? Nunca se esqueça, as virgens nécias tinham tudo, menos azeite. Se você colocar tudo na tua vida espiritual, tudo que você acha importante. E eu sou pastor há muito tempo na história. E eu já vi muitas coisas. E muitas são importantes. E eu poderia classificá-las aqui de maneira muito tranquila para vocês. Há muitas coisas importantes. Inclusive estarmos aqui é muito importante. Trabalharmos para a igreja é muito importante. Exercermos um ministério na igreja é muito importante. Mas você pode ter tudo isso, mas se você não tiver azeite, você não tem nada. A minha oração com você nesta manhã é para que você vá para casa pensando nisso. Como está a reserva do meu azeite? Você quer sair daqui com um propósito novo no coração hoje? Você quer sair daqui com um desejo de que você seja mais cheio do Espírito Santo? Se você quer manifestar, deixa eu ver a sua mão levantada. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão que tivemos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos orienta a sermos cristãos cheios do Teu Espírito. Entendemos, Pai, que a presença do Teu Espírito em nós muda tudo. Muda os nossos relacionamentos, muda as nossas expectativas, muda o jeito de falarmos, muda o jeito de tratarmos as pessoas, muda tudo. O Teu Espírito, Pai, traz algo especial em nossa vida, mas sobretudo Ele nos alimenta cada dia com a esperança e a expectativa da chegada do noivo. E nós queremos estar prontos, nós queremos estar preparados. Não permita, Pai, que a nossa experiência seja como aquela experiência que as virgens nécias viveram. Que ao saírem para comprar azeite, voltarem, a porta estava fechada. Que ouçamos de Jesus não as palavras, não vos conheço, mas aquelas extraordinárias palavras: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado. Que seja essa a nossa experiência, a nossa vivência espiritual, e que essa expectativa nunca morra em nosso coração. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.